Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja assistindo esse vídeo. A gente vai tentar realizar o exercício F e o exercício H da lista 2 de exercícios, onde se trata da adição e subtração de frações com denominadores diferentes. Lembrando que frações representam a parte de alguma coisa. O denominador da fração, que é a parte de baixo da fração, né? Representa a quantidade de partes que foi picado, né? Então temos o denominador e a parte de cima temos o numerador. O numerador da fração representa a quantidade de partes que a gente tem daquilo que foi picado. A parte de baixo representa a quantidade que foi picado, a parte de cima representa a quantidade que eu tenho daquilo que foi picado. Então, sabendo isso, a gente pode ir para a nossa resolução. O que convém a resolução? Primeira coisa, eu preciso transformar, eu preciso encontrar um meio de transformar essas frações em frações que tenham os denominadores iguais, ou seja, que essa parte de baixo aqui seja equivalente a uma fração que tenha como 9 sobre 12 avos e 5 sobre 13 avos, que a quantidade no denominador, a quantidade de partes que foi repartido, seja igual. Qual é os procedimentos que a gente usa para fazer isso? Um deles é tentar encontrar o mínimo múltiplo comum ou um múltiplo entre o 12 e entre o 13, que são os denominadores. A maneira de fazer isso, uma delas poderia ser escrever a tabuada. E escrevendo toda a tabuada dos dois, né? Escrever a tabuada é sempre somando o mesmo número. Então, 13, 26, 39. E prestar atenção na hora que apareceu o primeiro número. Esse é um dos métodos que você pode encontrar o mínimo múltiplo comum. O outro poderia usar algo que é chamado de fatoração. Fatoração. Que consiste em o quê? Você vai pegar o número 12, pegar o número 13, que é os dois denominadores, e você vai fatorar eles. Fatorar é a mesma coisa que fatiar. Então a gente vai picar ele em pedaços, e esses pedaços serão os números primos. Então aqui, ó, a gente só pode colocar números primos para fazer a divisão. Lembrando que os números primos começam no 2, 3, 5, 7 e assim vai. Sempre números primos é os números que têm apenas dois divisores. E aí a gente começa a fazer essa divisão reparando. Se eu tenho um número par, começo pelo número 2. Então esse número 2 divide o 12. Divide o 12 pela metade, 6. Ele não divide o 13, então eu repito o 13. E continuo. O 6 ainda é par, então significa que ele divide por 2. Coloco a metade, que é 3, e outra metade, que é 13. Ah, mas ainda nenhum divide por 2. Agora eu passo para o próximo número primo, que é o 3. 3 dividido por 3, 1. E o 13 não é dividido. Por quê? Porque o 13, se eu continuasse escrevendo a lista dos números primos, o 13 ele é um número primo. O 13 ele tem apenas dois divisores, o número 13 e o número 1. Então aqui a gente decompôs nos fatores primos que formam os dois números. Agora basta eu multiplicar. Ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 13. Arma continha de multiplicação. Então, 12 vezes 13. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Afasto uma casa. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Agora somo todos eles. 6, 5 e 1. Então, o nosso novo denominador
para as duas frações será o denominador 156. Então, as duas frações terão o denominador 156 e no resultado final também terá o denominador 156. Aí, o que a gente tem que reparar? Tanto escrever os múltiplos para encontrar o mínimo múltiplo comum ou escrever a fatoração, eu poderia pensar apenas no múltiplo entre eles, que é como que a gente encontraria. Bastava fazer a multiplicação de 12 vezes 13, multiplicar os dois denominadores, eu chegaria no mesmo resultado, porque fatorando foi o que a gente fez, 12 vezes 13. Se a gente altera o denominador, então o denominador foi alterado, o numerador tem que ser alterado também. Então, o 156 vai dividir o denominador antigo. Então, 156 dividido por 12. E o resultado eu multiplico por 9. Então, 156 dividido por 12, o meu resultado será o 13. Então, 156 dividido por 12, 13. E aí o 13 multiplica o 9. O 13 multiplica o 9. Então, vou lá fazer 13, deixa eu separar, vezes 9. 9 vezes 3, 27, vai 2. 9 vezes 1, 9, com 2 que foi 11. Então, o meu resultado é 117. Na outra, tenho que pegar o denominador, dividir pelo denominador antigo. Então, 156 dividido por 13, o meu resto é 12. Então, o 12 multiplica o 5. Aí, 12 vezes 5. 5 vezes 2, 10. Vai 1. 5 vezes 1, 5. 1 que foi 6. Então, o meu resultado é 60. Agora, para mim finalizar o resultado, como os denominadores são iguais, pego 117. 117. Calma aí. Pego 117. 117 e subtraio de o 60. Então, 7 tira 0, 7. 1 tira 6 não dá, eu emprestaria, ficaria 0. 1 viraria aqui passando 11. 11 tira 6, 5. Então, o meu resultado é mais 57. Por que mais? Porque aqui a gente tem um sinal de mais, que não está aparecendo, e um sinal de menos. O sinal de mais, o número que está com o sinal de mais, ele é maior. Então, o meu resto, o que vai sobrar da minha subtração, ainda vai ser maior. Então, é dessa maneira que se faz uma multiplicação, uma subtração de frações. Lembrando que, no meu desenho, no nosso inicial ali, a gente tinha 9 vezes dividido por 12 menos 5 dividido por 13. Aí, se a gente reparar, um dos procedimentos que dá para a gente utilizar para resolver a subtração e a adição é multiplicar. Então, os denominadores vão ser multiplicados, vai gerar o nosso denominador. Então, a multiplicação entre eles. E aí, o que foi feito? O primeiro multiplicou o denominador do segundo, 9 vezes 3, 117, menos o denominador do primeiro multiplicou o numerador do segundo, que deu 60, chegando no nosso resultado 57 sobre 156. Então aqui a gente consegue finalizar o resultado. E o resultado ser ali o 157. Vamos lá fazer a próxima.
Isso daqui, a gente tem que reparar que a gente tem 3 números. Então, a gente tem que transformar isso. Tem que primeiro reescrever as frações. Tem que reescrever as frações colocando o denominador no mesmo valor. Qual é o procedimento de se fazer isso? A gente pode fazer escrevendo os múltiplos de 15, os múltiplos de 6, os múltiplos de 3 e conferir o momento que vai aparecer o mesmo nos dois. Então, ó, 15, 30, 45, no 6, 6, 12, 15, 15 não, 18, 24, 30. Do 3, 3, 6, 9. Aí a gente continuaria. Quando chegasse lá no 3 vezes 10, daria o nosso 30. Então a gente tem que o 30 é o primeiro número que aparece nas 3 tabuadas ao mesmo tempo. Então ele é o nosso mínimo múltiplo comum. Então, vou fazer o resultado já. Ó. Então a primeira fração vai ficar com o denominador 30. A segunda fração vai ficar com o denominador 30. E a terceira fração vai ficar com o denominador 30. E o resultado também ficará com o denominador 30. Agora, se eu altero o denominador, eu tenho que alterar o numerador. Então, 30 dividido por 15, 2. 2 vezes 13, 26. 30 dividido por 6, 5. 5 vezes 4, 20. 30 dividido por 3, 10. 10 vezes 7, 70. Agora basta só fazer a continha. Tenho 26, devo 20, então me sobra 6. Então, da conta desses dois, sobrou o número mais 6. Aí mais 6, vou somar com 70. Então aqui a gente subtraiu, só restou 6. 6 somou com 70, 76. Só que 76 tem um número que divide o 76, que é o 2, que também divide o 30. Então 76 dividido por 30, metade de 70, 35, metade de 6, 3. Então 38 sobre 15. Aí o 15 ele é dividido por 5, por 3. E o 38 ele não é dividido por 3, porque a soma dá 11 e não dá 12. E também não é, e é dividido por 2, né? Então ele é dividido por 2 e o 15 não é. Então aqui a gente chegou no resultado que é a fração irredutível. Tem outras maneiras de encontrar esse múltiplo? Tem. As outras duas maneiras que faltou do primeiro vídeo também são válidas aqui. Ó. Chegam no mesmo resultado. Se a gente escrever ó, o 15, o 6 e o 3 e fatorar eles, eu vou começar. Ó, lembrando que só pode colocar número primo aqui. Começando do 2, 3 e 5. Então, 15 não é dividido por 2, mas o 6 é. Então, a gente começa com o número 2. O 15 não divide, então deixa ele quietinho. Aí, metade de 6 é 3. Agora, eu não tenho mais nenhum número par. Passo para o número 3. O 3 divide o 15, que dá 5. E o 3 divide o 3, que dá 1. O 3 divide o 3, que dá 1. Agora, passo a dividir pelo 5. 5 dividido por 5, 1. Zerou toda a minha conta. Chegou tudo no resultado 1. Agora faço a multiplicação. Ó. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Chegando no mínimo múltiplo comum, que é o 30. Tem outra maneira de se fazer? Tem. Só que daí a gente vai encontrar um múltiplo e não o 30. Seria pegar os denominadores e multiplicar todos eles, ó. Só que repare que dependendo do procedimento que você escolhe, a sua conta ela aumenta de tamanho, ó. 15 vezes 6, a gente tem o número 90. 90. Aí
90 vezes 3, a gente tem o número 270 como múltiplo dos três números ao mesmo tempo. Só que antes a gente consegue chegar no número 30 escrevendo os múltiplos ou no número 30 fatorando. Então, essas são as maneiras de se encontrar um denominador comum entre as frações.